não é trabalhando muito que se ganha dinheiro. Você vê isso claramente na sociedade, né? Você tem muitas pessoas esforçadas que trabalham muitas horas por dia, mas não tem um resultado financeiro satisfatório. Você tem aquela conversa, né, aquela tia que fala: fulano trabalha demais, é esforçado e faz isso e acontece, mas essa mesma pessoa não consegue ter um resultado significativo. Essa mesma pessoa passa por muitas dificuldades. Nesse vídeo eu vou falar por que não é trabalhando muito que se ganha dinheiro e como você pode ter um resultado satisfatório. O primeiro fato é o seguinte: essa é uma verdade inquestionável, não é trabalhando muito que se ganha dinheiro, porque isso é claramente observável na sociedade, né? Você vê aí gente que trabalha muitas horas, né? Você tem lá motorista de Uber, o cara trabalha 12 horas no dia. Você tem o padeiro que acorda super cedo aí, né? Tem essa conversa aí, ele acorda super cedo, 4 horas da manhã, para ir trabalhar. E você vê vários casos assim, pessoas que trabalham muitas horas, mas não tem um resultado significativo. Por quê? Porque o resultado, na maior parte desses casos, ele é atrelado à produção. Então, você produz X, você recebe X. E a maior parte desses casos, você tem uma baixa produção. E, por isso, baixo resultado. O motorista de Uber, por exemplo, ele consegue fazer lá, 20 viagens no dia, trabalhando suas 12 horas. Eu não faço ideia. 20 viagens no dia. Dessas 20 viagens no dia, ele vai ter, X de resultado financeiro. Vamos colocar um exemplo aqui. R$700, R$500 de resultado financeiro, de faturamento. Beleza? O quanto vai vir para o bolso dele é uma parte do resultado final. Então, se ele teve R$500 de faturamento total, aí ele tem R$150 de custo de gasolina, ele tem mais X de taxa do aplicativo, ele tem mais X de custo de manutenção do carro, sobra, R$150. E os R$150 é uma proporção do resultado total. Então, você sempre recebe uma proporção da sua produtividade. Você pode falar: mas eu não ganho por produção, eu não ganho por porcentagem, mas você sempre recebe uma proporção do resultado gerado. Seja uma proporção grande ou pequena, é sempre uma proporção do resultado gerado. Sempre que você tem uma baixa remuneração, é porque você tem uma baixa produtividade. Sua remuneração, ela está associada à produtividade. Eu dei o exemplo do padeiro, a mesma coisa. Esse padeiro vai produzir lá X de pão, bolo, etc, etc, etc. Isso vai gerar um faturamento, de R$300, de R$400 no dia. A remuneração dele vai dar proporcionalmente ali R$100 no dia. Os R$100 no dia pode parecer pouco, mas em proporção ao resultado gerado, ele é razoável. Você não tem o resultado, não é porque você tem um chefe explorador, né, que é o senso comum. Não, eu tô pobre porque eu tenho um chefe explorador. Na verdade, não. Na verdade, a maior parte dos negócios pagam tanto quanto pode, tanto quanto o negócio permite pagar, tanto quanto a sua produção permite você receber. Tudo bem, você tem um caso ou outro ali você tem uma remuneração que é subvalorizada, ela está abaixo do que você merece, beleza. Mas a maior parte dos casos não. Então, como você consegue ter já que o resultado ele é proporcional à produção, como você consegue aumentar a produção e, consequentemente, aumentar o resultado? Com o conceito de alavanca. É o único jeito de ter um resultado financeiro significativo. Porque não importa quantas horas eu trabalho por dia, seja 5, 10, 15 horas de produção diária. Se eu produzo com as minhas próprias mãos, se eu vou lá e ligo o carro e vou batendo volante, né, que o pessoal fala, o dia inteiro,
ou eu vou fazer pão, eu vou fazer com as minhas mãos, a minha produção geralmente é baixa. Não importa o que eu faça. Não importa quantas horas eu trabalho, a minha produção é baixa. Então você precisa achar um jeito de ter descorrelacionar produtividade com horas de trabalho. Você precisa de aumentar a sua produção independente das horas trabalhadas. E como que você faz isso com uma alavanca? Tem um livro que eu li tem uns anos já, que é o Almanaque de Naval Ravikant, que é o seguinte, ele fala de um conceito lá das alavancas, que você precisa de uma alavanca para ter um resultado melhor, né? Você tem aquela frase famosa aí que me deu uma alavanca que eu moverei o mundo, que é o seguinte, para que você está entendendo até aqui, você tem um resultado financeiro que ele é proporcional às horas, ele é proporcional à produção, e só a sua produção ela é feita proporcional às horas de trabalho, geralmente é baixa, e é por isso você tem uma remuneração baixa. Você precisa de ter uma descorrelação entre horas trabalhadas com produção. Você tem que aumentar a sua produtividade, e você tem um aumento de produtividade com alavancas. E no livro ele cita lá 4 alavancas. A primeira é pessoas. Então, se hoje, por exemplo, você é um padeiro e contrata novas pessoas, você tem um ganho de produtividade naquela produção daquela padaria. Então, você tem mais uma mão de obra, essa segunda, terceira, quarta mão de obra aumenta a sua capacidade produtiva, consequentemente aumenta o resultado gerado final. Mas a gente sabe que você tem vários passivos atrelados à mão de obra, né? À contratação. Mas beleza, tá aí, essa é uma das atividades. A segunda é capital. Então, se você tem um capital investido no negócio, geralmente você aumenta essa descorrelação entre horas trabalhadas e ganho de produtividade. No caso do padeiro, por exemplo, você pode ter um ponto comercial melhor. Com um ponto comercial melhor, você vende mais, sem muito mais esforço para isso. Você pode ter um investimento em maquinário. Maquinários melhores que aguentam uma capacidade maior te fazem aumentar sua produtividade. Até o Uber, que eu citei aqui, ele tem ganho de produtividade com capital investido. Se você é um Uber X, por exemplo, você vai trabalhar lá 10 horas por dia, você tem X de resultado. Se você, com as mesmas 10 horas trabalhadas por dia, compra um carro muito melhor, você vira Uber Black, por exemplo, você vai ter um resultado significativamente maior. Você trabalhou mais por isso? Não trabalhou, não fez uma corrida a mais, mas você teve, sei lá, 30%, 40% de ganho adicional pelo capital investido num carro melhor. E isso se dá em todos os negócios, seja na padaria, no Uber, na indústria, no negócio digital. Por exemplo, você vê vários grandes infoprodutores, né, vendedores de curso aí. A maior parte só é grande pelo investimento em tráfego. Só por causa disso. 98% dos grandes infoprodutores só ficaram grandes porque investiram muito em tráfego. Então, a alavanca principal, teve outras, é claro, mas uma alavanca que gerou um resultado significativo foi o capital investido em tráfego. Então, se hoje você tem um negócio, seja ele qualquer, quanto maior o investimento nesse negócio, maior o ganho de produtividade. Quanto maior o ganho de produtividade, maior a descorrelação entre horas trabalhadas e o resultado final. Quanto maior essa descorrelação, mais dinheiro você ganha, sem trabalhar mais horas. É isso, você vai trabalhar a mesma quantidade de horas e vai ganhar mais. Então, beleza, você tem pessoas, capital, e você tem tecnologia, que é uma das alavancas do naval. Que é o seguinte, quanto maior o investimento em tecnologia, maior o ganho de produtividade. Isso serve até para padaria.
por exemplo, né? Você pode investir em uma automatização da produção de coxinha, por exemplo. Você investe lá no maquinário, onde você coloca lá uma produção, a massa de um lado com os ingredientes e sai do outro lado uma coxinha pronta. Você tem vários casos assim. O que é isso? Isso é automação, isso é tecnologia. No primeiro momento, você lá fazendo manualmente, cada coxinha você faria, sei lá, 100 no dia, não sei quantas. Agora, com um equipamento que automatiza toda essa produção de coxinha, você consegue fazer 2.000. Pensa só, você é uma pessoa operando essa máquina. Você produzia 100, agora você produz 2.000. Seu ganho financeiro é significativamente maior. Por que você trabalhou mais? Não, você não trabalhou 1 hora a mais. Você não despendeu um esforço adicional nenhum, mas sua produção aumentou 15 vezes pela tecnologia empregada, seja tecnologia, seja capital, seja pessoas na produção. É só com esse ganho de produtividade que você tem um ganho de remuneração. E também tem a quarta alavanca que é citada no livro, que é conteúdo, que é marketing digital, marketing publicidade online. Por quê? Hoje, com baixo custo, você consegue ter um alcance nacional, às vezes global. Então, você consegue ter com um esforço único de produção de conteúdo, de anúncio, etc., você consegue alcançar muitas pessoas e isso alavanca o seu negócio numa proporção absurda, a um custo irrisório. Você tem um custo desproporcional ao alcance final. Então, assim, você precisa, resumindo, né? Para que você ganhe mais, não é trabalhando mais horas. Não é trabalhando muito que se ganha dinheiro. Você precisa ter um ganho exponencial de produtividade. Você tem que ter uma descorrelação entre horas trabalhadas e resultado gerado. E só se faz isso com alavanca. Você tem as alavancas de pessoas, capital, tecnologia e conteúdo. Com isso você consegue um resultado financeiro muito melhor. Então, se hoje você tem um trabalho mal remunerado, beleza, você ganha pouco, trabalha muito e ganha pouco, que é a maior parte dos casos. Eu começaria investindo em formação. Você precisa valorizar a sua hora. Se hoje você ganha muito pouco, é porque o seu trabalho vale muito pouco. O esforço empregado, o resultado gerado do seu esforço empregado, ele é baixo. Por isso você ganha mal. Então eu começaria em ganho de valorização da hora do meu trabalho. Então, se hoje eu tenho um trabalho, se eu sou eletricista, eu já dei esse exemplo outras vezes aqui, se eu sou eletricista, estudaria melhor para aumentar o valor da minha hora. Como que eu aumento o valor da minha hora? Fazendo trabalhos mais complexos, mais difíceis. Então, você vai fazer um curso técnico, vai aprender nisso, naquilo, vai aprender a instalar um projeto luminotécnico super complexo de casas mais luxuosas, né? Você ganha mais com isso. Segundo, eu investiria capital para ganho de produtividade. Melhores ferramentas mais eficientes. Investiria em ferramentas que eu ganho em tecnologia, por exemplo. Depois disso, eu compraria equipamentos que me ajudam a identificar um problema elétrico. Você coloca lá o equipamento, ele identifica onde tem uma falha, enfim. Eu não sei se existe, mas isso é uma tecnologia que te dá ganho de produtividade. Enfim, você vai ganho, profissionalização, equipamento, tecnologia,
marketing online, depois você começa a fazer uma produção de conteúdo, anunciar, depois contrata pessoas. Olha pra você ver, por último eu contrataria alguém. Depois de todo o processo de ganho de produtividade. E aí, pensa só, você começou ganhando, você tem, antes de todo esse processo, você ganha lá R$2.000. Beleza. Depois de um investimento em profissionalização, equipamento, tecnologia, marketing e contratação de pessoas, você vai trabalhar as mesmas horas por dia. Igual, você tem lá 8 horas de trabalho por dia. Só que agora você ganha 5 vezes mais. Por quê? Porque o resultado gerado do seu trabalho, ele é talvez 10 vezes maior do que o inicial, trabalhando o mesmo tempo. Então, é assim que se ganha dinheiro, aumentando a sua produtividade com alavancas.